Então vamos à segunda parte do minicurso, que é a análise dos resíduos na regressão. Bom, não vamos entrar a fundo em regressão aqui, porque não vamos ter tempo para isso. Mas alguns conceitos eu tenho que passar para vocês, né? Não tem como não falar. Então, como que funciona um processo de análise de regressão? Ele é um pouco iterativo, né? Então, eu planejo a execução dos dados, coleto esses dados de acordo com o planejado, ploto os dados, coloco os dados no gráfico, porque o visual sempre é bom, sempre ajuda, né? E baseado no que eu perceber nesse gráfico, né, a tendência dos pontos, eu vou propor um modelo. Esse modelo pode ser um modelo linear simples, né, quando eu tenho só uma variável regressora, né, eu vou plotar então x contra y, uma variável independente contra variável dependente, ou se preferir, uma variável de controle, uma variável regressora contra uma variável resposta. O modelo também pode ter mais de uma variável regressora, tipo x1, x2, o que seja, né? E aí eu vou ajustar o meu modelo aos dados experimentais, usar para isso o método dos mínimos quadrados, para estimar esses parâmetros aqui, no caso aqui o A, o B, ou o A, B e C. O método dos mínimos quadrados só trabalha quando o meu modelo é linear nos parâmetros, quer dizer, os parâmetros A e B aqui no caso são separados, aqui pode ser mais ou menos, né? São combinações lineares, né? Pode ser mais ou menos, né? Bom, estimei os parâmetros. Como é que eu sei que esse modelo está bom? Posso usar o modelo ou não? Eu vou ter que testar o modelo. E para testar o modelo, a gente precisa de 3 critérios. O primeiro é o R quadrado. Depois eu faço uma ANOVA, uma análise de variância. E por fim, a análise dos resíduos. Que este último é o mais importante, é o que vai me comprovar se o modelo está ok, se não está ok. Ele pode me dar algumas dicas, né? Para saber como é que está meu modelo. Bom, testei, passou nos 3 critérios, né? O modelo está ok. Porque se não estiver ok, eu volto e proponho outro modelo. E repito tudo. Ajusto o modelo aos dados experimentais, estimo os parâmetros pelo método dos mínimos quadrados, faço o R quadrado, ANOVA, análise de resíduos, e vou fazendo isso até chegar na condição de que agora estou confortável com o modelo. Então eu faço um experimento menor para confirmar meu modelo, e aí sim eu posso usar este modelo, ok? Bom, vamos falar um pouquinho do R quadrado, vamos falar um pouquinho da ANOVA e depois vamos falar um pouco mais dos resíduos, que é o foco desse mini curso. Então vamos lá, R quadrado. O R quadrado, como funciona esse R quadrado? Vamos entender o seu significado e como calcular. Bom, eu vou pegar a variação total do meu experimento, toda a variação da minha resposta, do y, e eu vou dividir em 2 componentes, né? Uma parcela é devido à variação explicada, é quanto que o modelo consegue explicar, e outra parcela é quanto a variação não consegue explicar. Normalmente a gente chama isso de resíduo, né? Quanto menor for essa parcela, maior vai ser esta aqui, obviamente, né? Melhor vai ser o R quadrado. Então, o R quadrado corresponde à parcela da variação explicada. Ele me diz quanto que o modelo que eu estou propondo, ele consegue explicar a variação experimental da minha resposta, dos meus y, ok? Bom, o R quadrado ele varia de 0 a 1, ou, se preferir, em percentual, de 0% a 100%, né? Porque ele é quadrático, então não tem valor negativo. Eu vejo por aí algumas pessoas fazendo confusão com um coeficiente de correlação, que é o Rzinho minúsculo. O coeficiente de correlação simplesmente me mostra se 2 variáveis estão correlacionadas, né? E essa correlação pode ser positiva, negativa, forte ou fraca. Somente isso. Enquanto que o R quadrado, o R maiúsculo quadrado, é o coeficiente de explicação do modelo. Tem uma relação matemática entre os 2 coeficientes, mas só isso. Os 2 têm sentidos diferentes, aplicações diferentes, ok?
o Rzinho, coeficiente de correlação ao quadrado, vai ser exatamente o nosso coeficiente de explicação, o R maiúsculo quadrado, ok? Bom, como é que eu calculo esse R quadrado? Eu vou calcular essa parcela aqui, variação total, primeiro. Bom, eu coletei meus dados, planejei, coletei os dados, plotei os dados, né? Então estão aqui x contra y, estão aqui meus pontos azuis, que são meus dados experimentais. Bom, eu vou propor um modelo linear simples, então traço uma reta. Essa reta tem que ser equidistante de todos os pontos simultaneamente. É a melhor reta que se ajusta melhor aos pontos, né? Que é o que faz o método dos mínimos quadrados. Então eu vou calculo a média do y e vou calcular a distância de cada y, né? Pego esse y aqui, que tem o valor dele, e vejo qual a distância que está da média. Pego este aqui e vejo a distância da média. Falta uma setinha aqui, mas esse aqui também entra na jogada. Calculo a distância de cada valorzinho para a média de y, né? Aí eu tenho que levar essas diferenças ao quadrado, porque senão, quando eu somo isso, vai dar zero. E eu tenho que somar porque eu tenho que usar todos os valores, todo o range experimental. Não posso pegar um valor particular e querer calcular, fazer esse cálculo. Então tem que ser todos. Então a fórmula, como é que vai ser da variação total? É a somatória de I variando de 1 a N de todas as diferenças quadráticas de cada valor para a média de Y. Essa é a variação total. Vocês percebem que daqui eu consigo contemplar toda a variação, eu pego do menor valor até o maior valor. Por isso que eu coloquei essa linha pontilhada aqui, né? Então eu pego toda a variação. Bom, a variação não explicada, que é o outro componente que eu calculo, eu tenho aqui minha reta, proposta pelo modelo. Eu vou pegar cada valor de x. Se eu jogar no modelo, teria que produzir esse valor de y aqui, onde está esse pontinho vermelho. O modelo seria perfeito, né? Mas a gente sabe que sempre tem variações residuais, variações aí que atrapalham um pouco a criação do modelo. Então, como é que eu vou calcular a variação que o modelo não explica? São esses valores fora da reta. Então, eu vou calcular a diferença de cada y experimental para o valor que deveria dar pelo modelo, o valor teórico do modelo. Então, calculo essas diferenças. De novo, ela tem que ser elevada ao quadrado. E aí eu somo todas elas, que me interessa todo esse range experimental. Então, a variação não explicada vai ser somatória de I até N, de cada diferença quadrática, do I, Y experimental para o Y estimado. Esse chapeuzinho aqui no Y significa que ele é estimado. Então eu tenho esses dois componentes já. Com esses dois componentes eu volto naquela equação lá, né? Que a variação total é a variação explicada mais a variação não explicada. Essa variação quadrática eu posso fazer combinações lineares, né? Por diferença, então, eu tenho a variação explicada. Então, a variação explicada é a total menos a não explicada. E assim eu faço uma regrinha de 3 para saber qual percentual, qual é a fração da variação explicada em relação à variação total. Regra de 3 simples. Então, a variação total é 100% e a variação explicada vai ser x%. Resolvendo essa regrinha de 3 simples, né, meu x vai ser o r quadrado, que é a explicada pela total vezes 100. Colocando as fórmulas aqui que a gente já viu como calcula, a total a gente já sabe que é a somatória de cada y experimental menos a média dos y, né, essas diferenças quadráticas, a soma das diferenças quadráticas. E a explicada é a total menos a não explicada. Então isso aqui é a total e a não explicada é a soma de cada valor de y experimental menos o valor estimado pelo modelo ao quadrado. Vezes 100. Esse é o R quadrado. Então, ele me mostra quanto que o meu modelo proposto está explicando a variabilidade experimental. Quanto maior o R quadrado, melhor. O que não pode é parar a análise de regressão no R quadrado. Achei um R quadrado bom, alto, está ok. Não é por aí, eu preciso fazer muito mais. Eu costumo dizer o seguinte, que o R quadrado
é necessário, mas não é suficiente, ok? Vamos então ver rapidamente a ANOVA. A ANOVA também pega a mesma ideia, variação total, e quebra em duas parcelas, em dois componentes. É explicado pelo modelo e é não explicada pelo modelo, que a gente chama de variação residual. Se eu pegar um modelo genérico aqui qualquer, vários x, né, a ANOVA vai me testar a seguinte hipótese, a hipótese nula, de que os coeficientes angulares sejam igual a zero, contra a hipótese alternativa de que exista pelo menos um diferente de zero. O que quer dizer essa hipótese nula? Vamos pegar um modelo simples aqui para a gente entender. Y é igual a mais bx. Coletei meus dados, tracei minha reta do modelo e a reta está horizontal. Então, meu valor de A, coeficiente linear, onde ela corta o eixo do Y, vai ser esse valor aqui. O coeficiente angular é a tangente do ângulo formado pela reta. Se essa reta aqui não tem inclinação nenhuma, nem positiva nem negativa, né, a tangente do ângulo aqui vai ser zero. Então, meu B é igual a zero. O que significa isso? É que eu posso mudar meu x o quanto eu quiser, que o meu y não se altera de maneira significativa. Então, dizemos que x não tem regressão sobre y, ou que x não tem efeito significativo sobre y. Tá? Então, não tem relação de x com y. É isso que a ANOVA faz. Como que é a ANOVA? A ANOVA é uma tabela, esse é o formato padrão da ANOVA, onde ele vai colocar aqui uma linha para cada componente daquela equação. Total, modelo mais resíduo. Né? Na verdade não tem esse mais aqui nem esse igual, eu só coloquei para lembrar da equação. Na verdade a equação está aqui. Eu calculo os graus de liberdade. Os graus de liberdade do modelo é o número de parâmetros menos 1. Por exemplo, esse aqui eu tenho dois parâmetros, A e B. 2 menos 1 vai ser 1, certo? O total, o grau de liberdade total vai ser o número de pares de pontos que eu tenho menos 1. E o resíduo vai ser por diferença. Né? Aí eu calculo a soma de quadrados. Soma de quadrado total, a gente já viu. É a somatória de I a N de cada valor experimental, de cada Y experimental, menos a Y média. Y médio ao quadrado. A soma de quadrado dos resíduos é cada valor experimental de Y, menos o Y estimado pelo modelo, né, essa diferença ao quadrado, soma todos os valores, que é a soma dos quadrados do resíduo. A soma de quadrado do modelo vai ser por diferença. O quadrado médio nada mais é do que a soma de quadrados dividido pelo grau de liberdade. Para o modelo e para o resíduo. Total não precisa. A ANOVA é um teste F. Ela vai comparar um F observado contra um F crítico que é tabelado. Ou pode ser o valor de P. Né? Vai me dar a probabilidade desse valor de F observado aqui. Né? Essa aqui é a maneira mais convencional. Bom, o F observado nada mais é do que dividir o quadrado médio do modelo pelo quadrado médio de resíduo. Aí eu comparo com o crítico. Se o observado for maior que o F crítico, eu rejeito H0. Se for menor, eu não rejeito H0. Para análise de regressão, é bom que se rejeite. A hipótese significa que meu X tem efeito em Y. Então, eu vou quantificar esse efeito. Né? Vou criar um modelo para isso. Da maneira que a gente mostrou lá no artigo do Roger Mon, né, que é a escala de 1 a 8, eu já estou lá no nível de ter modelos. Né? Mas lembrando sempre, como nosso amigo George Box dizia, todo modelo está errado, mas quebra um puta no galho. Né? Então já estou tendo alguns modelos aqui razoáveis. Uma dica legal para ver na ANOVA é a relação de graus de liberdade de resíduo para modelo. Então eu tenho que ter muito mais resíduos do que, muito mais graus de liberdade do resíduo do que para o modelo. Eu tenho que ter no mínimo, pelo menos, de 2 a 3 vezes mais graus de liberdade do resíduo do que do modelo. Se tiver mais, melhor. Né? Porque se for igual, se o grau de liberdade do modelo for menor, não dá para fazer. Na realidade, a análise de regressão trabalha com matrizes. Se acontecer isso aqui, de ter graus de liberdade do modelo menor do que o resíduo, eu vou ter matriz de posto incompleto. Bom, aí não vamos entrar em detalhes técnicos, né, que não temos tempo para isso. Né? Então, essa dica é muito importante. Tem que ter no mínimo, o grau de liberdade do resíduo tem que ser no mínimo 2 a 3 vezes maior que o grau de liberdade do modelo. Tá ok?
Bom, então vamos falar dos resíduos finalmente. Bom, os resíduos ele têm algumas propriedades, né, e tem algumas dicas muito interessantes. Bom, quando eu faço meu modelo, né, eu vou pegar cada valor individual menos o valor estimado pelo modelo. Eu pego cada x, coloco no modelo e vejo quanto deveria ser o y. E calculo a diferença para o meu valor experimental. Esse é o resíduo. Então, se eu tenho lá 20 pontos na minha curva, eu vou ter 20 valores de resíduos. O E aqui vem de erro, tá? Então, é resíduo. Bom, aí eu faço alguns gráficos muito interessantes. O primeiro gráfico vai ser meu valor de resíduo contra a variável regressora, a variável independente, x1 ou quantas eu tiverem. O ideal é que esses dados estejam dispostos aqui de maneira aleatória, né? Contra qualquer variável regressora, o ideal é que seja aleatório. Um gráfico interessante é, se eu fiz meu experimento na sequência aleatória, né, eu registro essa sequência e vou plotar o resíduo contra a sequência. Qual foi o primeiro ponto que eu obtive, o segundo, o terceiro e assim por diante. Também, isso aqui tem que estar disposto de maneira aleatória. Ok? Isso é ideal. A gente diz que os resíduos são homocedásticos. Ele tem a propriedade aqui de homocedasticidade, que significa que a variância não muda de maneira significativa ao longo, aqui no caso da sequência, ao longo do valor de x. Né? Ok? Então, esses dois gráficos são muito interessantes. O que não pode acontecer é que os resíduos sejam heterocedásticos. Aí é ruim para a regressão. Então, eu ploto, por exemplo, aqui minha variável x, contra os resíduos. Então, percebo que tem um funil abrindo aqui. Mas cuidado com a escala, tá? Às vezes a escala é muito pequenininha, os resíduos são tão pequenos, aparece isso aqui, mas não quer dizer que é heterocedástico. Por exemplo, esse lado aqui é muito maior do que este, né? Ou o contrário, né? Começa os valores baixos de x, a variação é grande, e depois, aumentando x, a variação vai diminuindo. Se acontecer isso, eu vou ter que fazer uma transformação dessa variável para estabilizar a minha variância. Também, esse remédio aqui a gente não vai conseguir ver, não temos tempo para ver isso, mas tem solução. O ideal é que seja aleatório. Se acontecer qualquer heterocedaticidade, eu tenho que fazer uma transformação na minha variável. Bom, com o gráfico da sequência experimental, se acontecer isso aqui, por exemplo, né? No começo, o primeiro experimento a variação é pequena e conforme vai evoluindo o experimento, né, conforme fui executando o experimento ao longo do tempo, a variação aumentou. Ou o contrário, né, no início, os primeiros experimentos, a variação é grande e depois diminui. O que será que aconteceu durante a execução do experimento? Esse aqui, por exemplo, pode ser o seguinte: o cara que está executando o experimento começou bem, foi se cansando, chegou no final do dia, estava muito cansado, a variação foi maior. Isso é possível de acontecer. Ou o contrário, quem realiza o experimento aqui não está muito seguro de como fazer o experimento, então tem uma variação maior no começo, ele vai aprendendo e melhorando a execução do experimento e vai diminuindo a variabilidade. Então tem que avaliar isso. Né? Então esses gráficos me dão muitas dicas. Outra dica interessante é quando eu ploto meu resíduo contra a minha variável regressora, e aqui, por exemplo, estou dando só um exemplo, não está aleatório, tem um padrão de comportamento aqui muito claro. Estou vendo uma parábola aqui. Então isso aqui é um fenômeno quadrático. Ele está me sugerindo o seguinte: o modelo não é linear. Volte, propõe o modelo quadrático, no caso aqui para x2, e faz tudo de novo. Né? Gera um novo modelo, faz o r quadrado, a nova, gera os resíduos. Se o modelo quadrático realmente for melhor, isso aqui vai ficar aleatório, vai desaparecer essa tendência quadrática aqui. Bom, para a regressão, a regressão exige que os resíduos sejam homocedásticos. Né? E também que tenha uma relação linear entre x e y. Se não for linear essa relação, eu vou ter que transformar a minha função para linearizar, e aí sim aplico o método dos mínimos quadrados. Ok? Porque os mínimos quadrados só consigo aplicar se o meu modelo for linear nos parâmetros. Né? Então tem que linearizar.
Bom, os resíduos têm umas propriedades interessantes. Os resíduos seguem o modelo de distribuição de probabilidades normal. Né? E ele tem a média zero. Então, essa propriedade aqui também é importante. Okay? Bom, vamos ver um exemplo. Eu vou usar o Excel para isso, porque Excel todo mundo tem. Né? Excel é simples, é fácil de usar. Poderia usar um pacote estatístico tipo Minitab, mas nem todo mundo tem Minitab. Mas Excel todo mundo tem. Então vamos lá. Como é que eu faço análise de regressão no Excel? Eu vou lá em dados, que está em inglês, né? Mas é dados. A hora que eu clico em dados, aparece a opção de, lá no lado direito, aparece aqui análise de dados, ou data analysis. E aí eu clico aqui e vai abrir uma janela, onde eu tenho um monte de pacotinhos aqui de funções estatísticas. Esse aqui tem ordem alfabética, eu acho que é regressão. Clico aqui e vou fazer a regressão. Aí, mas algumas pessoas vão dizer, pô, eu não tenho essa data analysis, ou análise de dados aqui no meu Excel. Como é que eu faço? Então, vou mostrar como é que faz isso, porque isso é muito comum. As pessoas às vezes não sabem que tem um pacotinho já instalado no Excel. Eu só preciso ativar. Então, como eu faço isso? Eu vou lá em arquivo, em file, clico aqui. Ele vai abrir uma janela verde aqui, do lado esquerdo, grande. Eu vou lá embaixo em opções. Clique em opções, ele vai abrir uma janelinha e vem aqui em add-ins ou suplementos. Clico aqui, né? Não precisa nem clicar, eu vou lá em go ou ir. Em português está ir, em inglês vai ser go, esse campo está lá embaixo, né? Esse botão está lá embaixo do Excel. Clico no go e ele vai abrir outra janela com alguns suplementos disponíveis, né? Add-ins disponíveis. Aí eu vejo aqui análise do PEC ou análise de dados. Ativo ele aqui. Se você trabalha com VBA, já ativa também o análise de dados para VBA. Se você não trabalha com VBA, não precisa, só esse primeiro aqui, né? Análise do PEC. Dá OK, está pronto. A hora que eu clico lá em dados, análise de dados, ele vai aparecer análise de dados e eu vou abrir, né, a regressão. Quando eu clico em regressão, ele abre essa janela aqui. Né? Então aqui eu vou colocar o range onde estão os meus Y, inclusive com rótulo, com o título da coluna. Vou definir os ranges dos meus X, né, com rótulo. O ideal é fazer isso sempre em coluna. O Excel tem algumas funções que ele trabalha em linha, quando os dados estão em linha, mas é sempre bom trabalhar em coluna com o Excel. Okay? Bom, aí eu clico aqui, é bom colocar o rótulo, o título da coluna, do Y da coluna X, porque se eu não colocar, só colocar os dados, na regressão, a saída da regressão vai colocar a variável 1, variável 2, né? Então, coloco os rótulos aqui. O nível de confiança, os parâmetros, né, de 95%, sempre é bom. Essa caixinha aqui é quando o meu modelo, a linha, a curva passa pelo zero. É um caso particular da regressão que não vamos olhar aqui, mas é até inclusive mais simples, mais fácil. Mas não vamos ter tempo para ver isso. E aqui embaixo eu ativo todas as opções aqui de resíduos. Né? Os resíduos padronizados, gráficos de resíduos e também a linha, desenhar a linha do modelo. E também a última opção aqui é o papel de probabilidade dos resíduos. Então, ativo isso aqui também. Dou OK. Está pronta a análise. Bom, vamos ver um exemplo, que acho que fica mais fácil. Esse experimento aqui, eu estou no laboratório, criei lá um produto para matar as bactérias. Então, eu pego uma coluna de bactérias e vou contar, aplico esse produto e vou contar ao longo do tempo quantas bactérias sobreviveram. Com 1, com 2, 3 minutos, né, até 12 minutos. Então ele começou inicialmente lá com o número de bactérias, depois de 1 minuto tinha 175, depois de 2 minutos 108 e assim por diante. Quando chegou em 12 minutos estava com 11 bactérias só. Né? Bom, então coloco meus dados no Excel, faço sempre um gráfico, né? Eu planejei a execução do experimento, coletei os dados, a próxima etapa é colocar no gráfico. Então, quando eu coloco no gráfico, vou ter
esses pontos aqui. A gente vai fazer isso juntos, né? Bom, começo sempre com o modelo mais simples, que é o linear. O que a gente diz aqui que tem que ser parcimonioso, tem que usar de parcimônia, ser simples. Ou, se vocês preferirem, né, vamos usar o conceito da navalha de Ockham, que diz o seguinte: quando eu tenho vários modelos, 3, 4 modelos, qual que é o melhor? Segundo Ockham, William Ockham, o melhor é o mais simples. Então vamos manter a simplicidade, ok? Então vamos testar o modelo linear primeiro. Vamos fazer no Excel, né? Porque assim a gente faz juntos. Cadê o Excel? Então tá aqui. Já pus os meus dados, né? Só vou abrir aqui um pouquinho. Ok. Então tem os dados, vamos fazer os gráficos. Então vou lá inserir. Vou escolher o gráfico de scatterplot ou de dispersão. Poderia selecionar os dados aqui antes e fazer o gráfico, mas eu prefiro fazer assim. Então, clico com o mouse direito aqui e vou selecionar os dados. Aí, adicionar. Qual é o nome da série? Vou botar aqui modelo linear. Onde são os valores de x? Estão aqui. Põe só os valores. Onde estão os valores de y? Aqui nesse range, na coluna B. Do B2 ao B13. Coloquei. Então aqui os pontos. Opa. Então aqui os pontos. Então aqui meu gráfico. Bom, vamos ver aqui. Normalmente as pessoas fazem o seguinte: clicam com o mouse direito em cima de um ponto qualquer e adicionam uma linha de tendência, um trend line. O Excel já tem alguns modelos, alguns pacotinhos de modelo pré-definido. Então escolho linear, posso ainda pedir para colocar a equação, um modelo, né, matemático, e o R quadrado. Quando eu faço isso, um pouco pequeno aqui, né? Vamos aumentar aqui. Então está aqui o modelo. O coeficiente linear é 142,2, o coeficiente angular é menos 12,479. É negativo porque a inclinação da curva é descendente. Okay? O R quadrado é 87%, tá bom. E aí as pessoas param por aqui. Esse é um modo rápido, né? Clicar com o mouse direito, escolher o modelo aqui, é um modo rápido de fazer a regressão, simplificado, e ele é usado só para ver qual o modelo que eu posso começar, né, a minha análise. Não é a melhor maneira. A melhor maneira é vir aqui em dados, análise de dados. O computador é um pouco lerdo aqui. Vamos aumentar um pouquinho para ver. Então vamos lá. Essa é o output, a saída da regressão. Então tem um resumo aqui onde eu tenho o R quadrado. Né? O R quadrado tinha dado lá, como a gente viu, 86,93, né? Tá aqui, não pode ser diferente. Tem esse R quadrado ajustado aqui, que quando minha regressão é múltipla, eu tenho x1, x2, x3 no meu modelo de regressão, eu tenho que comparar esses dois valores aqui. Eles não podem ter uma diferença entre eles de mais do que 2 ou 3% no máximo. Senão meu modelo fica muito instável. O que é um modelo instável? Se eu coletar um outro conjunto de dados das mesmas variáveis, eu vou ter um modelo completamente diferente. Então ele tem que ser próximo. Esses outros aqui, a gente não vai discutir porque não temos tempo para isso. Só estou lembrando que isso aqui é importante. Bom, vamos ver a nova. Então a nova ela fala, coloca a variação total do resíduo e do modelo de regressão. Os graus de liberdade, né? Regressão é modelo linear. Linear, lembram, y é igual a x mais b, certo? Então,
Fação de quadrado, quadrado médios, né? Grau de liberdade aqui da regressão, só para lembrar, tem dois parâmetros, A e B, então vai ser 2 menos 1. Meu F observado deu 66,5, e aqui ele chama F de significação, ou isso aqui é o P velho, o valor de P. Qual é o critério? Se esse valor aqui, vamos chamar de P velho, né? P valor, se ele for menor que 5%, eu rejeito H0. Foi o que deu aqui, né? Deu 9,9 vezes 10 elevado a menos 6. Muito baixo. Então, rejeito H0. Rejeitar H0 significa que meu x tem efeito significativo sobre y. Meu x tem regressão sobre y. Bom, ótimo, né? Então, já passamos em dois testes aqui. R quadrado é bom. A regressão rejeitamos, né? Onde eu vejo os coeficientes. Eu vejo nessa outra tabela aqui, coeficientes. Então lá, meu modelo vai ser y é igual a menos 12,5 vezes x, mais 142,2, né? Esse é o modelo, então aqui os parâmetros. Esse valor de P aqui, se for menor que 5%, significa que os dois parâmetros são significativos, que é o caso aqui. Aqui ele me dá um intervalo de confiança para cada parâmetro. Então, 142, com 95% de confiança, o valor real está entre 117,1 e 167,3. Enquanto que o angular, o menos 12,5, está em menos 15,9 a menos 9,1, praticamente. Bom, aí ele calcula os resíduos, né? Como é que ele calcula os resíduos? Ele pega cada valor experimental, ele tem um modelo, ele coloca o valor previsto, estimado pelo modelo. E a diferença está aqui, os resíduos. Ok? Aí ele tem uma coluna aqui, chamada resíduo padrão. Isso aqui é equivalente àquela estatística Z, da distribuição normal. Ele calcula a média dos resíduos e o desvio padrão dos resíduos. Então ele pega cada valor do resíduo individualmente, menos a média, divide pelo desvio padrão. Né? Transforma na escala de Z. E aqui é interessante, se eu dou uma olhada aqui, se tiver algum valor fora da faixa de mais ou menos 2, ele é um forte candidato a outlier. Tem um aqui, menos 2 não tem. Né? Então tem um forte valor, aqui, forte candidato a outlier. Tanto que o resíduo aqui está muito alto, né, comparando com os demais. Mas vamos ver com o outlier. Esse outlier aqui, normalmente as pessoas tiram esse valor para deixar o modelo bonitinho. Né? Não é por aí. Eu não tenho que deixar o chefe contente, não. Eu tenho que buscar a causa, porque o outlier é o efeito. Então eu tenho que buscar qual foi a causa. O que aconteceu com esse valor? Só assim eu vou poder tirar, ou às vezes não. Né? Dependendo da causa, eu não tiro esse outlier. Então, se eu não sei a causa, eu não tiro o outlier. Deixa ele quietinho aqui. Ok? Bom, vamos aos gráficos. Né? Cadê os gráficos? Esses gráficos do Excel, aqui quando ele faz a regressão, eu não gosto muito não. Ele põe o título aqui muito grande e espreme o gráfico. Então, cuidado com isso, porque às vezes o gráfico está muito espremidinho e eu não consigo ver legal aqui. Né? Então, me parece aqui que eu tenho um padrão de comportamento aqui. Né? Não sei se parece uma parábola um pouco torta. Então, não está aleatório. Então, isso é ruim. Então, ele não passa nesse teste aqui. O outro gráfico que ele faz é plotar os pontos experimentais e os pontos do modelo. Né? Não gosto da legenda aqui do lado direito. Espreme o gráfico. Então está aqui. Então a gente vê que o modelo são os quadradinhos laranja, uma reta perfeita, né? Se eu adicionar uma linha de tendência aqui, só para essa linha. Vou colocar o modelo, vai dar um modelo que a gente obteve lá. E aqui eu vejo os pontos experimentais, que são os azuis. Né?
eu vejo aqui as diferenças de cada ponto, né? Aquele resíduo grande está aqui, ó, aquele que deu 45, qualquer coisa. É o primeiro valor. Bom, lembra de uma propriedade dos resíduos? Lembram que ele seguia o modelo da normal? Então vamos ver aqui. Então tem que ser, qual que é a técnica? Essa é a técnica do papel de probabilidade normal. Se os dados seguirem o normal, esses dados têm que estar alinhados em uma reta, em torno de uma reta. Vamos traçar uma reta aqui só para a gente comparar melhor, né? Não precisa pôr R quadrado, nada disso. Então olha aqui, os dados não estão muito alinhados com a reta. Então parece que os resíduos não estão seguindo uma normal, muito legal não. Bom, então, vamos ver o que a gente conclui daqui. R quadrado está razoável. A nova rejeitou, ótimo, né? Eu posso olhar aqui, vamos pintar aqui, né? A relação de graus de liberdade está legal. Então aqui os parâmetros, né? Aqui eu tenho a equação. Os valores de P aqui, os dois estão menores que 5%, isso é bom. Se tiver algum, se eu não rejeitar a hipótese, certamente o meu x aqui vai ter um valor maior do que 5%. Né? Não tem efeito significativo na resposta. Os modelos aqui têm um outlier, isso é preocupante, mas não muito crítico, por enquanto. Né? Os resíduos não estão aleatórios aqui, resíduos contra x. Resíduos contra a sequência experimental, no caso aqui eu fiz o experimento ao longo do tempo, então, meu Deus, então vai ser praticamente igual a esse aqui, né? Ele não está aleatório. E os resíduos não seguem o normal. Então esse modelo não está legal, ele não passaria nos critérios. Eu teria que voltar lá no meu fluxograma, né? Vamos achar o fluxograma aqui de novo. Teria que voltar e propor um outro modelo. Então, linear não passou nos testes, ok? Vamos propor outro modelo. Vamos propor um modelo logarítmico. Ainda é um modelo simples, né? Se eu propor um logaritmo, vai ser alguma coisa parecida com isso, né? Meu y vai ser igual ao menos meio. Cliquei com o mouse direito aqui em cima e fiz a equação, né? Olha o R quadrado, é muito alto. Só que agora eu vou ter que linearizar essa função. O pacotinho do Excel lá, que se eu clicar com o mouse direito e pedir para fazer o logaritmo, ele já faz todos os cálculos e te plota aqui a curva sem linearizar, mas te dá a equação correta. Então vamos fazer isso no Excel. Vamos linearizar e fazer a regressão. Só que agora eu vou ter que fazer contra o meu logaritmo de x, certo? Modelo logarítmico, logaritmo no x. Então vou calcular o logaritmo de x aqui, né? Vai ser igual a ln do meu x. Então o logaritmo de x é de 1 aqui a 0, certo? Mesma coisa para todos aqui. É que eu já tinha feito. Bom, então vou fazer o meu gráfico, inserir gráfico de espalhamento, o scatter plot, selecionar os dados. Então, aqui vai ser logaritmo. Logaritmo. O valor de x agora é o ln de x. Bom, o gráfico não colocou outro. E meu y está aqui. Meu y continua o número de bactérias que sobreviveram. Então, aqui está linearizado. Se eu clicar com o mouse direito aqui e adicionar a linha de tendência, vai fazer o linear, porque eu linearizei, certo? Mas vamos fazer a regressão da maneira completa. Então, dados, análise de dados, está escondido aqui atrás de mim, mas aparece no cantinho aqui, acredita em mim. Regressão, está aí. Meu y continua sendo aqui, número de bactérias. Meu x,
agora vai ser o logaritmo de x. Então, não esqueçam de colocar o rótulo. Está ok aqui, rótulo, está ativado, nível de confiança. Todas as opções aqui embaixo estão ativadas. Ok. Vamos aumentar aqui um pouquinho. Tanto aqui o R quadrado deu, opa, 98%. Que legal. Antes era 87, não era isso? Está lá. 87%. Com o modelo logaritmo foi para 98%. Um salto significativo. Muito bom. A relação de graus de liberdade. 1 para 10, né? 10 resíduos para 1 do modelo, está ótimo. O valor de F de significância aqui, de F. O p-valor está menor que 5%. Ótimo, então rejeito H0. Significa que meu x, o logaritmo de x agora, né? Meu x logaritmizado afeta de maneira significativa a minha resposta. Estão aqui os parâmetros, né? Meu modelo. Então, qual vai ser o modelo aqui? Né? Vai ser y igual a menos 63,3, né? Vezes ln de x mais 166,6. Né? Então, esse seria o modelo. Está negativo aqui, porque a inclinação é descendente. Ok? O IP dos dois aqui está menor que 5%, isso é bom. Significa que ambos os parâmetros são significativos. Aqui está intervalo de confiança para cada um. Né? Vamos ver os resíduos. Opa, aquele primeiro resíduo padronizado aqui, parece que sou eu. Lembra, dentro da faixa de mais ou menos 2. Né? Então, vamos começar em menos 2. Opa, tem um menos 2. Tem um outro outlier agora. No modelo linear, esse era o primeiro resíduo, era outlier. Aqui já é o segundo outlier, já mudou. O segundo valor aqui é outlier. Mas tudo bem, né? Eu teria que ir lá ver o que aconteceu, né? Às vezes eu não encontro a causa, né? Vamos ver os resíduos. Os resíduos agora parece que deu uma ficou meio aleatório aqui, aparentemente aleatório, né? Isso é um bom sinal. Então já está passando aqui, R quadrado alto, resíduos aleatórios. Aqui ele me faz o modelo linearizado, né? Coloca aqui os valores do modelo, que são os quadradinhos laranja, e os experimentais, que são os azuis, né? O losango azul. Parece que está mais próximo, né? Tanto que o R quadrado deu mais alto. Bom, falta um último gráfico que é a probabilidade, papel de probabilidade normal. Vamos adicionar uma linha aqui para facilitar a análise. Não estou muito confortável com esses resíduos aqui. Eu acho que eles não seguem na normal aqui nesse caso. Então, eu acho melhor propor um outro modelo. Né? Vamos propor um outro modelo, então. Vamos propor um modelo exponencial. Vamos lá no Excel. Propor um modelo exponencial. Exponencial, como que é? Vamos plotar aqui e ver como que seria esse modelo exponencial. Então, vamos lá. Inserir dados. Selecionar dados. Então, agora vai ser meu... Aqui é o exponencial. Vou plotar agora o logaritmo de y. E contra o meu x. Aqui eu coloquei o rótulo. Não é bom, não. Exponencial. Aqui eu linearizei, né? Como que seria exponencial? Exponencial, ele vai ter
modelo assim, y é igual a um A vezes E elevado a bx. No caso aqui, com uma inclinação negativa, deve ser um menos bx aqui. Eu vou aumentar essa fonte aqui, gente. Não se preocupe, não. Esse seria o modelo. Como que eu linearizo? Se eu plotar aqui sem ser o logaritmo de y, vamos ver como fica. Olha lá. Então, se eu clicar com o mouse direito e pedir para adicionar a linha de tendência e falar para ele, olha, faça um modelo exponencial. Vou colocar aqui já o R quadrado e o... Está aqui, modelo exponencial. Opa, R quadrado 98, ótimo. Então, meu A, coeficiente A vai ser 13,521 e o coeficiente B vai ser 0,015 vezes x. Ele é negativo porque a inclinação é descendente, ok? Como que eu linearizo esse modelo? Por que eu coloquei logaritmo de y? Eu vou colocar aqui logaritmo de y vai ser igual ao logaritmo de A mais logaritmo desse E elevado a menos bx. Então, parênteses aqui, né? A gente sabe, então, que isso aqui vai ser igual ao logaritmo de y vai ser igual ao logaritmo de A. Logaritmo de E elevado a alguma coisa é igual a essa coisa aí, né? Então vai ficar negativo bx. Assim que eu vou linearizar para poder aplicar o método dos mínimos quadrados. Então, eu vou trabalhar com o logaritmo de y. O meu coeficiente linear aqui vai ser diferente. Então, se eu quiser voltar nesse modelo original, eu tenho que calcular o antilogaritmo desse valor que eu achei aqui, né? Vamos fazer a regressão, depois a gente discute melhor isso, né? Então, dados, análise de dados, regressão, onde está meu y? Meu y está aqui, inclusive o rótulo, logaritmo de y, que eu linearizei. E meu x continua aqui. Opa. Tem rótulo, nível de confiança, todas as opções aqui embaixo estão ok? Ok. Só aumentar um pouquinho aqui. Então lá, o R quadrado 98,2. Né? 98,2%. Bom, aqui tem outro detalhe. Eu vejo algumas pessoas falarem o seguinte. Peraí, o modelo logaritmo deu quanto? R quadrado? 98,4. Esse aqui deu 98,2. Então vamos ficar com um logaritmo. O R quadrado é maior. Bom, muito cuidado. Primeiro, 98,4, 98,2 não tem diferença nenhuma. Segundo, eu não posso terminar minha análise só no R quadrado. Eu preciso de 3 critérios. E a maioria das pessoas só olha o R quadrado. É um risco muito grande. A maioria das vezes, a pessoa não chegou no melhor modelo. Ok? Mas olha lá, 98,2, 98,4, desculpa, que era o outro lá, o
logaritmo de 98,4. Isso é a mesma coisa. Né? Bom, a nova regressão de graus de liberdade, a relação de graus de liberdade 1 para 10, né? Continua, ótimo. O valor de P aqui, né? O F de significação. Não sei por que traduziram assim, mas tudo bem. Menor que 5%, ótimo, significa que meu x tem regressão sobre y, ele impacta de maneira significativa meu y. Então aqui meus parâmetros, né? A gente já tinha chegado nesse valor, ele é negativo porque é descendente. O valor de P aqui, os dois estão menores que 5%, então significa que os dois são significativos, está aqui no intervalo de confiança. Vamos ver os valores de resíduos aqui. Bom, calculou os resíduos, calculou o resíduo padronizado. Tem algum aqui fora da faixa de menos 2 a mais 2? Não. O maior resíduo é esse aqui, 1,8. Tem 1,6 aqui. Então, ótimo, já não tem mais nenhum outlier, não tem que me preocupar. O R quadrado foi alto, não tem outlier, muito bom. Vamos ver a cara dos resíduos, né? Vamos ver o gráfico dos resíduos. Parece que está aleatório. Muito bom. Vamos ver o gráfico, que ele plota aqui valor experimental. Esses gráficos do Excel aqui eu não gosto. Está aqui. O modelo, os dados estimados pelo modelo são os quadradinhos laranja e experimental. Então os dados são mais próximos, tanto que o R quadrado foi mais alto. Bom, falta um último aqui, que é o papel de probabilidade dos resíduos, né? Vamos clicar com o mouse direito aqui, para ver melhor. Opa, agora está legal, os dados estão bem distribuídos ao longo de uma reta. Vamos comparar com o modelo logarítmico. Vamos pôr esse gráfico aqui do lado, que assim fica mais fácil de ver, né? Olha aqui, está muito grande. Então esse aqui é o logarítmico. E esse aqui é o exponencial. Então, olha aqui a diferença, os dados estão bem alinhados com a reta, aqui não. Então, o modelo exponencial passou em todos os testes. Então, qual modelo eu assumo? Modelo exponencial. Ok? Viram como é que faz? É tentativa e erro mesmo, é seguir aquele fluxo. Né? Vamos voltar lá no... Bom, outra coisa que eu vejo muito comum aí, o pessoal quer ter o R quadrado alto. Parece que tem uma neura com esse R quadrado, né? Dos critérios ele é o mais fraquinho. Eu não posso parar no R quadrado. Então o que o pessoal faz? Clica com o mouse direito e adiciona um modelo polinomial. Esse é um truque matemático. Se você for aumentando o grau do polinômio, olha aqui, do segundo grau, né? Um x quadrado, x, né? Olha, o R quadrado vai para 95. Se eu botar em quarto grau, por exemplo, ele vai para 98. Se eu botar quinto grau, ele vai para 99. Quer dizer, eu consigo chegar praticamente a 100% de R quadrado aumentando o grau do polinômio. Essa não é a melhor opção. O modelo, ele tem que explicar o fenômeno. Por exemplo, que a gente fez o exercício aí, né, de bactérias, crescimento de bactéria, ou no caso morte de bactéria, segue o modelo exponencial. Quem é da área de biologia sabe muito bem isso. Então a gente chegou no modelo exponencial, realmente foi o melhor. Eu não tenho que ficar preocupado em aumentar o R quadrado. Claro, quanto maior o R quadrado, melhor, né? Mas não tem que ficar forçando a barra, fazendo um truque matemático para aumentar o R quadrado, só para deixar o chefe feliz, né? Não é por aí. A opção polinomial, né, usar a regressão polinomial, é a última opção. Quando eu não acho o modelo, eu não conheço o fenômeno, né? É um fenômeno físico, químico, biológico, eu não tenho ideia, mas eu tenho que estudar.
Eu tenho que, lembra da pirâmide? Eu tenho que chegar lá no topo daquela pirâmide, lá dos 4 estágios do conhecimento. Né? Qual é o topo da pirâmide lá? Quem lembra? Então é bom dar uma estudadinha lá, né? Dar uma recordada nisso. É a competência inconsciente, quer dizer, faço no automático. Então tem que estudar. E entender como funciona esse fenômeno. O modelo tem que representar o fenômeno. Ok, gente? Então esse é o mini curso, espero que tenha gostado. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigado. Estamos aqui, então, abertos a questões, a dúvidas, né?